Olá, ouvintes do Sampa Geral! Estamos aqui de volta no nosso primeiro episódio da segunda temporada e trouxemos aqui novidades e essa temporada vem repleta, mas repleta de coisa boa, viu? E já abrimos aqui com chave de ouro. Antes, queria pedir para todo mundo aí, dá uma força pro canal, segue a gente no nosso YouTube, procura a gente no Instagram, curte nossas postagens, dá uma forcinha. Também encontra a gente, né, diretor, lá na plataforma de YouTube, só procurar lá, né, Sampa Geral. Também encontra a gente nas plataformas de áudio, Spotify. Acompanha a gente, dá uma forcinha, com certeza vocês vão gostar bastante do conteúdo. E essa segunda temporada a gente vai trazer muitas novidades, repleta de assunto interessante, com grande valia no âmbito profissional, né, empresarial. Você que é empresário, que busca no mercado aí novas alternativas, quer conhecer outros segmentos, de repente está querendo entrar em algum segmento novo, aí quero mudar, quero sair do CLT, quero me aventurar. Com certeza o nosso canal é um canal bem bacana, porque a gente traz aqui empresários renomados, com experiência, que vão encher vocês aí de conhecimento e o melhor de tudo, né? No free. Chama! Hoje estamos aqui com a Luana Tavares. Luana Tavares, ela é diretora, sócia-diretora da Vacuum Center e ela trabalha no ramo de embalagens. Tudo bom, Luana? Tudo bem, Lê, tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, a gente está muito feliz de ter você aqui. A nossa segunda temporada aí, a gente ficou bem ansioso e pensamos com carinho em você. A gente sabe que você tem um know-how aí com grande experiência, expertise. E eu acredito também que o seu segmento pode agregar bastante para os nossos ouvintes. Estou no mercado já faz 34 anos com a empresa, né? A Vacuum Center existe há 34 anos. Eu há 27, né? Na frente aí, comecei muito nova. Caraca. É uma empresa familiar, né? Começou com meu avô, então temos bastante conhecimento, know-how. Tá completo. A gente apanhou, né? Quem apanha aprende, né? Então, costumo dizer que os problemas dos meus clientes são os meus problemas, né? Comprou, né? Então, seu. É isso. A gente precisou, falou, Lu, tô aqui. Estamos aí. É isso. Antes, gente, eu queria só pedir para vocês também dar uma forcinha lá no Coworking Flerk. Conhece nosso canal também, conhece nosso site www.flerk.coworking.com.br. É isso, diretor? E confere também a nossa rede social, Coworking Flerk. E também gostaríamos de avisar sobre o estúdio. O estúdio, temos aí novos pacotes, 1, 2 horas, 10 horas, para você que pensa em gravar um podcast, pensa em agregar alguma fonte de comunicação a mais no seu negócio. Com certeza, entra lá, www.sampageral.com.br. Lá vai ter uns pacotinhos bem bacanas para você. Vamos lá? Vamos lá, Luana? Bora. A hora do merchan, né? Já chega. Vamos lá. Lu, vamos abrir assim falando um pouco da importância das embalagens. Lu, qual que é a sua visão sobre isso? A embalagem tem uns porquês. Primeiro, né? Acho que o porquê de toda empresa, lucro, né? Uma empresa não existe se não tiver lucro. Então, quando você pensa numa embalagem, você pensa em promoção de vendas, promover algo, né? Isso é uma das coisas. Outra coisa, transporte, você consegue transportar melhor, né? Com uma embalagem bem feita. E principalmente proteção, né? Porque quando você tem um produto, você quer comprar alguma coisa, você não vai comprar nada arranhado, nada machucado, né? Então a embalagem também tem essa parte da proteção. Não só para o produto em si, mas como o alimento, por exemplo, que é o primordial da proteção, né? Como é que você vai ingerir algo que vai te fazer mal, né? Ou no mercado médico hospitalar, por exemplo, a proteção é o máximo dos máximos, né? E a embalagem, por isso, tem a sua importância por conta disso. Principalmente proteção, transporte e lucro, né? E fazer a sua promoção de vendas aí. Entendi. Existe um mecanismo assim mais, como que eu posso dizer, a fundo com relação a essa
diferença? Porque uma coisa acredito eu que seja uma embalagem para alimento e outra, como você disse aí, para hospitalar, né? É diferente até a questão da produção disso, dos cuidados? Assim, hoje tudo se embala, então tudo precisa de embalagem. Então existem vários nichos de mercados. Então a gente, pensando num produto em si, a gente gosta muito de fazer embalagem com blister. O que é o blister? O blister é uma embalagem plástica e uma cartela, né? Então a gente coloca o produto dentro e a gente consegue fazer uma selagem ali. O que eu consigo colocar dentro dessa cartela, por exemplo? Eu consigo falar sobre o produto, eu consigo explicar para que serve, eu consigo fazer exatamente a minha promoção de vendas, porque hoje um produto bem embalado ele é muito mais chamativo. É que nem a gente, quando a gente vai se vestir, né, a gente coloca a nossa embalagem é muito mais chamativo, né? Tem então razão. a gente se vende, né? A embalagem vende o produto, né? E isso é muito importante. Então, o blister, ele consegue ter essa atratividade de chamar, né, a venda. Você consegue ter escalabilidade no ponto de venda, onde você consegue, porque que nem os grandes home centers, eles exigem blister. Por quê? Porque você consegue no ponto de venda colocar vários produtinhos ali, né? Você consegue colocar, o que é mais fácil você vender? Na gancheira um monte de produtos, onde tá visível pro comprador ali, ou umas caixas nas prateleiras. Verdade. Né? Totalmente. Então, assim, muda isso, né? Quando você coloca em blister. Por isso que os grandes home centers falam, eu quero blister. Né? Então, o blister, além disso, dá proteção também. Diferente do saquinho. Você põe o saquinho, você consegue... É fácil, né? De ter um furto ali, de roubar, né? De tirar. Já o blister não, já tem a segurança que você consegue também, né? Protege até nesse sentido também, então, né? Protege, tem a proteção da peça em si, você consegue aumentar a sua venda, porque dependendo de como você faz no ponto de venda fica visível, né? E você consegue aumentar cada vez mais o seu lucro ali, porque você consegue acelerar sua venda mesmo, né? Isso falando de produtos no geral. Uma outra coisa que é legal do blister, por exemplo, você consegue fazer kits, né? Por exemplo, no mercado infantil, onde tem uma indústria que faz chupeta, a chupeta você não tem tanto lucro, mas a mamadeira você tem, você faz um kit. Você consegue agregar valor, né, ali na sua embalagem. Isso falando da parte mais lucrativa. Acaba aqui na prateleira, na gôndola lá, enfim, ele acaba até tendo uma ocupação maior, né? Se a gente pega essa opção aqui, né? Ele vai ficar mais destacado ali no meio daqueles outros, né? Eu vi que você trouxe essa opção aqui. Imagina se isso não tivesse, né? Todo o blister, então, né? Ele vira em saquinhos, aquela coisinha solta, com preço de repente em cima, ou aqueles adesivos com o descritivo. A gente vê que aqui na parte de trás você consegue colocar tudo correspondente ao produto, fabricação, validade. Tudo. E a gente vê lá penduradinho e fica até mais bonitinho, né? Porque não é um produto bonito, aqui a gente está falando de um produto para animal e tal, né? E olha como que foi gerado aqui um valor, né? Num produto que aparentemente não seria bonito se não tivesse essa embalagem. Né? É exatamente isso, você gera valor. Quando você você tem um produto e você blista ele, você gera valor para o seu produto. E também você consegue, depende de como você coloca em exposição, às vezes o consumidor vai ali para comprar alguma coisa e vê, putz, tô precisando de uma cola, né? Pô, tô precisando dessa escova de dente, pô, tô precisando do barbeador. Se ele não tiver na sua cara, você não enxerga isso. E você muitas vezes compra por impulso, às vezes chaveirinho, parafuso, coisa que você nem tá precisando, mas tá ali te chamando, pô, você vai consumir, né? Você vai pegar. Destacou, Isso né? é legal. E falando agora do alimento, quando você vai hoje no supermercado, cara, tudo você vê ali praticamente numa embalagem plástica. O bolo, a uva, as frutas hoje, né? E por que isso, né? Primeiro que você consegue agregar
mais valor ali e proteção, né? Você vai deixar o bolo exposto, você vai comer aquilo, né? Quanto fungo ou quanto a bactéria pode ter se você não tiver aquilo protegido, né? Ou num delivery, por exemplo. Pô, você vai... Quem não pede hoje um delivery, né? Se mandar num pedaço de papel... O que acontece quando você manda num pedaço de papel normalmente? Chega amassado, chega... Principalmente quando tem líquido. Chega tudo molhado, chega daquele jeito. Verdade. Já a embalagem plástica não. Você consegue ter essa proteção melhor, né? E hoje existe embalagens seladas, né? Hoje você vai no supermercado, você compra uma embalagem de marmita, por exemplo, assim, tem aqui, você sela. E você também faz o quê? Agrega valor. Pô, você tem um mundo aí de alimento onde você consegue colocar várias opções e agregar um valor. Porque hoje em dia, o que você tem que fazer para sobreviver no mercado? Ser diferente, né? Verdade. Você tem que ter criatividade para poder fazer diferente. E quando você tem uma embalagem que você pode criar produtos, criar kits, criar as coisas, é onde você gera valor no seu negócio. Entendi. Então, para os nossos ouvintes aqui compreender então, o seu segmento, você fornece o maquinário. Exatamente, os equipamentos. Entendi. Então, o empresário que precisa, que tem lá uma ideia, que quer trabalhar nesse segmento, ele consegue contigo uma máquina, pode-se dizer assim, personalizada para aquele segmento que ele quer atuar, é isso? Porque, por exemplo, o cara que entra no segmento para fazer embalagem de bolo, ele pode ter a máquina dele lá para fazer a embalagem de bolo, ele vai vender um monte de embalagem, legal. E aí, de repente, ele tem um cliente que agora quer uma embalagem para um controle remoto. Ele consegue atender esses dois públicos tendo um único maquinário? Como que... Consegue. Na verdade, o equipamento, assim, existem vários modelos, tipos e tamanhos de equipamento. O que mais muda é a produtividade, né? Mas você tendo o que manda é o molde. Então, assim, eu tenho um equipamento para fazer essa embalagem de alimento, eu posso ter um equipamento para fazer a de controle remoto, a de bolo, eu só vou ter, na verdade, trocar o molde. É o mesmo equipamento. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma versatilidade de muitos produtos, até porque existe, por exemplo, clientes meus que têm o equipamento e tem mais de 500 tipos de ferramentas diferentes, né? Caraca. E o legal do nosso diferencial, do nosso equipamento, é as ferramentas serem baratas, né? As ferramentas, é muita manutenção, é muita... O insumo disso, como que funciona? Existem vários tipos de ferramentas, né? Normalmente a gente gosta de trabalhar já com alumínio usinado porque te dá mais qualidade. Mas, por exemplo, no mercado de comunicação visual, que a empresa vai lá e vai fazer um expositor, uma letra, um nome. Ele não vai ficar produzindo isso o tempo inteiro. Ele consegue fazer uma ferramenta de madeira, em MDF. Ele consegue pegar até uma latinha de massa plástica de carro e fazer uma ferramenta, né? Então, assim, a ferramenta não é difícil de fazer. Isso é o legal de você ter uma máquina. Por exemplo, você tem uma máquina que você consegue criar a sua embalagem, o seu protótipo ali mais rápido, né? Dependendo de quanto for sua produtividade, você vai precisar de alto escalão. Pô, legal, você vai ter uma máquina mais específica para aquilo. Mas, por exemplo, às vezes eu fico amarrado porque eu não consigo soltar o produto no mercado, porque o meu terceirizador da embalagem falou que eu tenho que gastar R$5.000 numa ferramenta. Pô, se você tem uma maquininha, você mesmo pode pegar uma embalagem, encher ela ali de massa plástica, você consegue moldar na máquina. Caramba. Né? Você consegue já fazer um protótipo ali, né? É diferente quando você tem algo na mão, né? E hoje você consegue atingir vários mercados com isso, né? Tudo se embala, que a gente está falando. Não, interessante, porque vamos colocar o Joãozinho na rodada, né? O Joãozinho, ele fala assim, eu vou empreender. Aí o Joãozinho resolve então comprar uma máquina porque a Maria vai fazer bolo e ele quer entregar essas embalagens de bolo. Então o Joãozinho vai te procurar para ter essa máquina, né? Ele vai começar a trabalhar. Então, além da Maria, ele vai começar a servir todo o segmento de bolos. Porque acredito eu que a máquina em si, ela vai fazer um giro alto, né? A capacidade de produção dela, depois vamos falar sobre isso, é alto. Mas aí, nesse meio tempo, o Joãozinho fazendo as embalagens, surge então a Mariana, que a Mariana agora quer fazer embalagem para
para xícara, o Joãozinho pode também pegar a Mariana, adaptar, fazer um molde lá no computador, alguma coisa assim, e também atender a Mariana. Então isso é uma capacidade de retorno altíssima, porque se o cara começa... o mercado em si, ele tem demanda, então? A demanda é alta, Lu? Muito alta. Na verdade, sim. Se você entrar dentro de um supermercado, você vai olhar o quanto tem de embalagem ali. Verdade. Todos os segmentos. E o cliente, ele muda um detalhe no produto dele, ele vai precisar de uma embalagem diferente. Exatamente. Né? Então, você pode fazer algumas embalagens padronizadas, né? Como você pode fazer uma embalagem específica, né? E de todos os segmentos. Né? Inclusive, assim, a gente tem o segmento mais nobre, que é o médico hospitalar, né? A gente tem bastante clientes, por exemplo, que faz essa embalagem, por exemplo, para a parte de ortopedia, de pinos, né? Você vê no corpo. Ali você precisa de uma embalagem específica, mas que é feita na mesma máquina que faz a embalagem do bolo, por exemplo. Caramba. Né? O que muda? Material. A gente tem vários tipos de plásticos, né? Então, o que muda é isso. Né? Até pela resistência, então. Tem um plástico que é um pouquinho mais fino, o outro é um pouquinho... a gente tem plásticos que é mais transparente, menos transparente. Mas a mesma máquina consegue fazer as duas espessuras. São várias espessuras de material, vários tipos de material, e é a mesma máquina. A diferença é que você tem, que nem no meu equipamento, eu tenho uma tecnologia tão simples que você que nunca viu máquina, você opera. É nada. Você opera. Por quê? Porque hoje em dia tem uma facilidade. Antigamente dependia muito da expertise de um operador. Hoje não. A facilidade que tem de operação de um equipamento, com treinamento nosso, você consegue operar. O próprio empreendedor, ele consegue fazer a operação dessa máquina. Ele não precisa ter ainda um gasto extra com a contratação de uma mão de obra específica. Não, a gente treina. Caramba, que diferença. A gente treina. E é legal que, assim, além da embalagem nessas máquinas, você consegue fazer produtos também, né? Por exemplo, hoje está muito em alta a placa 3D, né? Que antigamente era tudo feito em gesso. Hoje o mercado lançou uma placa 3D feita em plástico, feita em PS, em PVC, que você molda e a dona de casa mesmo aplica, né? Então, assim, é legal porque hoje muitas residências que têm problema com fungo, problema com... Você vê ali alguma coisa assim que dá problema na parede, por exemplo, né? Você consegue colocar essa placa, você tem um visual legal na sua casa, por exemplo, na sua empresa, protege, com uma fita dupla face, colou ali, e você faz na máquina. Já resolve ali na hora, né? Fora as carenagens, que um monte de coisa que dá pra fazer, carenagem de equipamento. Não dá essa ideia, não, porque o brasileiro já gosta de gato. Né? O brasileiro deveria ser estudado, né? Com certeza, porque é criativo. Se deu um probleminha ali, precisa comprar aquele negócio, não. Deixa eu ver o que eu tenho disponível aqui, porque vai dar para atender aquilo ali. Se o cara tem uma máquina dessa, o cara ele vai fazer um foguete e vai para eita! Vou te falar que, olha, eu já vi cada coisa feita no vácuo. É mesmo? Nossa! Então o Elon Musk tá... Agora vocês vão correr... Agora o Elon Musk vai correr perigo, porque se o brasileiro tiver acesso a essa máquina, ele vai fazer foguete e vai colocar a galera no churrasquinho e cerveja lá na Lua. E vou te falar que hoje até muitas carenagens de carro, avião, ônibus é feito na máquina. Mas seria a mesma máquina de blister? As máquinas são processos parecidos, a diferença é a dimensão da máquina, né? Por exemplo, eu tenho protetor de caçamba de carro, das caminhonetes, é feito numa máquina de vacuforme. O processo da embalagem, o processo da moldagem, eles são muito... É o mesmo, a diferença é espessura de material e tamanho de máquina. Né? Mas, por exemplo, se você tem uma máquina, dependendo do tamanho, você consegue fazer os dois na mesma máquina. Tanto a embalagem quanto o produto. Nossa. É bem legal, dá pra fazer muita coisa no vácuo. Então, você estava falando dos blister aqui, né, Lu? O empresário, ele pode fazer... Deixa eu pegar esse daqui, que tá mais fácil da gente tentar explicar para o nosso ouvinte aqui. O empresário, ele pode fazer só isso, só essa parte do plástico. Como ele pode também pegar e fazer tudo.
Provavelmente ele só vai ter aí um custo, alguma coisa da máquina que vai fazer a blistagem, posso falar assim? O blister, o fechamento disso, como ele pode só fazer o plástico e fornecer lá para o cliente dele só os plásticos e o cliente dele blista. Tipo, assim, é isso? Depende do segmento do que você quer. Por exemplo, eu sou uma empresária que eu vendo xuxinha de cabelo. Certo. Tá? E aí eu vendo tantas mil xuxinhas que não compensa hoje eu ter uma máquina no processo inteiro lá. Aí eu posso só terceirizar a bolha, eu terceirizo só a embalagem, só essa bolha aqui, certo. E eu compro uma seladora para fazer o meu processo ali. Então eu terceirizo a bolha de um terceiro que só faz isso, e eu tenho uma seladorinha onde eu faço o meu encartelado. Cartelado é esse fechamento. É o fechamento. Que eu faço o quê? Eu agrego valor. Isso é a máquina que faz também? É uma máquina que faz também. Então, hoje existem muitas indústrias que só fazem selagem. Terceiriza a bolha e só faz selagem. Entendeu? E aí tem as empresas hoje que fazem o processo inteiro, a bolha e a selagem, e tem empresas que só terceirizam essas bolhas para outras empresas fazer só a selagem. Entendeu? Entendi. Porque se o produto é meu e eu preciso fazer a selagem, eu acabo tendo que enviar o meu produto para o meu terceiro fazer essa selagem lá, né? Isso que inviabiliza. Porque a logística disso às vezes vai ficar comprometida. Imagina a logística de você ficar mandando seu produto para fora, né? Fora seguro, né? Diversas outras barreiras. Aí o intuito é o quê? Você tem a seladora dentro, né? Muitas indústrias de cosméticos, por exemplo, faz isso. Tem a seladora dentro e só embala. Vem as bolhas prontas e só embala. Interessante. Né? Então, assim, tem tanto interessante pro cara que é dono do produto, que vai fazer, ele pode comprar selador e fazer lá dentro, não só dono do produto que ele em si confeccionou, né? Ele pode, você falou de um exemplo de uma xuxinha, eu posso comprar aqui na internet, importar um monte de xuxinha, não vou falar de plataformas, mas eu posso importar isso e criar a minha marca em cima dessa xuxinha, que vai vir ali crua, vai vir sem... Exatamente, e gerar valor aí. Você compra uma xuxinha pagou 10 centavos, você vai vender a 3, 4 reais um kitzinho com 5 xuxinhas, porque você agregou valor no seu produto com uma embalagem. Eu vou blistar, vou fazer a minha logomarca ali no fundo, vou trabalhar minha identidade visual tal, e vou gerar um valor ali que eu consigo vender por mais... Exatamente. Interessantíssimo, né? Tanto para o empresário que tem essa visão, né, de conseguir fazer essa importação, né, e escalar isso, quanto também do empresário que quer, por exemplo, só fazer a bolha. Exatamente. Tem uma infinidade de lados assim que você pode ir com o equipamento, né? Entendi. Porque se você pensar hoje o que o empresário vê, o que o empreendedor vê, não ficar estagnado sempre em uma coisa só. Né? A gente, como empreendedor, a gente precisa pensar, eu preciso ter negócios onde eu tenho, enquanto um está aqui, o outro está aqui, um supre o outro, né? Que é... Manter o equilíbrio ali, né? O equilíbrio, e eu gosto de falar que a vida é um batimento cardíaco, né? Altos e baixos. E quando você tem um negócio onde você consegue ter essa flexibilidade, hoje eu sei que tem negócios sazonais, por exemplo, né? E hoje eu consigo, aqui tá bom, aqui tá ruim, mas amanhã vai ser ao contrário. E o ramo da embalagem é legal, porque você pega todos os segmentos, né? Tem em cada sua sazonalidade ou em cada seu departamento ali, e você tem muitos produtos que você pode trabalhar na indústria plástica, né? E hoje só aumenta, né? É o que você falou, a preocupação com a apresentação e também com a conservação disso hoje é redobrada, né? Exatamente. A gente vê que a coisa tá... Inclusive até frutas, né? Uma coisa que... começaram até a fazer isso também, né? De fazer Ele pega um monte de maçãzinha lá hoje, tá tudo lá no saquinho, o cara juntou... Conserva até mais, o tempo fica até... Dura mais a maçã que tá ali dentro? Chega... Não, do saquinho é que... Não chega... É mais a apresentação mesmo, o cara que juntou aquilo ali fez, né? Mas gerou um valor e você vai pagar um... É interessantíssimo. E Lu, eu queria entender assim, né? A gente fala bastante do plástico e tal, mas eu vou ser sincero, a gente vê a questão de uma informação muito, às vezes, negativa ao plástico, né? Por conta do desfecho que é dado após a utilização dele, né?
Até usaram aí, ou usam ainda, tartarugas marinhas que morrem com o plástico lá, com a garrafa e tal. Existe isso, ou é uma impressão minha, e essa visão é correta, não é correta? Existe um conflito, de repente, com o papel, porque, vamos tirar o plástico porque ele prejudica o meio ambiente, vamos pôr o papel no lugar. Pô, peraí, eu vou vamos até falar de tomar meio... água agora, porque isso é uma coisa que, olha... Se prejudica o meio ambiente, pô, papel também, né? Tem a desmatação, tá? Mas explica pra gente aí. Primeiro eu vou começar falando que o plástico não é inimigo, pelo contrário, o plástico é amigo, né? O que falta é conscientização do uso do plástico. Primeiro, o plástico hoje é biodegradável, totalmente reciclado. Hoje tem briga por isso. A indústria têxtil, por exemplo, hoje é feita com matéria-prima plástica, né? Isso ninguém sabe. Então, assim, hoje o que falta? A roupa vai plástico? Principalmente de esporte. Hoje é feita do PET. A garrafa PET, hoje, ela é matéria-prima de tecido. Então, se a gente pega umas grandes marcas esportivas aí, naquelas malhas, né, de corredor, de tudo ali, tem um percentual ali? Tem. E assim, hoje tudo se recicla. Tudo, qualquer plástico se recicla, né? Então, falta o quê? Conscientização. E te falo que essa parte da reciclagem é o ouro hoje do plástico. Porque todas as embalagens que a gente falou até agora, ela vem reciclada da garrafa PET. Ela não é uma matéria-prima nobre, ela é a garrafa PET reciclada. Então, o catador vai lá, vai pegar a garrafa PET, vai mandar pro pessoal, vai moer a garrafa, vai virar flakezinho, vai formar lâmina e ali vai fazer as embalagens, né? Então, assim, o que falta hoje? Saber fazer a reciclagem como um todo. Então, isso até me dá ciricutico, assim, de falar, porque você vê muito as grandes empresas, por falta de informação, e quando eu falo grande empresa, eu falo empresa multinacional, falando, vou tirar o plástico por conta de que eu quero um mundo verde melhor, o meio ambiente melhor. Pô, tá desmatando, colocando um monte de papel ali, não que o papel seja ruim, tá? Mas assim, e falando que o plástico é ruim, porque não vou colocar, cara, vai pesquisar primeiro, né? Vai ver se é isso mesmo, né? É péssimo, você vai tomar um canudinho ali no papel, ou você vai comer, e ainda falo mais, para gerar polêmica mesmo, tá? A maioria das embalagens de papel tem plástico, porque a maioria tem um PP ali, que é um filmezinho, que é extrusado junto com o plástico, que é para quê? Para não, pro alimento, somente o alimento, o alimento tem água, né? Se não tiver aquilo, não sela, se não tiver aquilo, não fica. E aí o papel em si direto acontece o quê? Fungo, bactéria, né? Então, assim, existe falta de estudo, falta muito conscientização, principalmente das grandes empresas, onde ficam falando que não utilizam plástico porque é do meio ambiente, mas vamos fazer o inverso? Né? Se utiliza plástico, vamos aprender a reciclar o plástico? Aprender a reciclar porque aquele plástico vai virar embalagem de novo, vai virar aquela cadeira velha, vai moer, vai virar uma cadeira de novo, né? Tudo que você vê plástico hoje, vira plástico de novo, né? Hoje tem um monte de campanhas de tampinha da garrafa que você dá nos hospitais para ajudar cadeira de roda, para ajudar a comprar um monte de coisa. Por quê? Porque aquilo vale ouro, só que ninguém sabe. As tampinhas acabam virando uma cadeira de roda. Porque na verdade o que acontece? As tampinhas você vai moer, você vai virar uma matéria-prima nobre de novo, que você pode fazer outros produtos plásticos, e aquele valor eles mandam para os hospitais, mandam para outros lugares para comprar, né, o que é necessário. Então por isso você vê um monte de gente juntando tampinha. Mas não é só tampinha. Qualquer coisa plástica hoje, qualquer produto, embalagem, tudo plástico hoje se recicla, né? Então, assim, o que falta hoje no Brasil? Consciência de que o plástico é legal, o plástico é amigo, o plástico ajuda. A gente falou até agora da importância do plástico, onde vai proteger o alimento, vai proteger o produto,
né? Vai conseguir gerar mais emprego, né? Vai conseguir fazer um monte de outras coisas. Por que querem acabar com o plástico? Porque não sabem. Porque uma indústria qualquer falou e todo mundo acredita, né? Então, assim, começando, principalmente os grandes, precisam saber mais do que estão falando. Se a gente pensar no lado econômico, né? Pensando na economia em si, você acha que de repente falar isso do plástico acaba favorecendo o papel e em contrapartida, né? Existe até o interesse econômico em cima do papel, de repente? Porque se a gente pensa, né, hoje, né, na politicagem, na economia, tudo, quando um cara fala que vou tirar o plástico, todo mundo agora vai pro papel. De repente o cara já tem até um pezinho lá dentro da indústria do papel. Só pode, né? Porque não tem faz cabimento, sentido. não faz sentido, né? Hoje, assim, em vez de um brigar com o outro, eles tinham que se unir. Aqui mesmo, ó, aqui a gente tá unindo os dois, papel e plástico, né? Você une os dois. Agora, por que querem tirar o plástico, sendo que o plástico tem um monte de benfeitorias? Você acha que o que faltou, então, é um investimento no nível de consciência relacionado à reciclagem, né? Não, porque se a pessoa tiver no nível de consciência, ela vai usar, comprou o bolinho, pegou bonitinho, coloca lá na coleta seletiva, né? A galera passa na sua casa, pega o plástico de novo e leva para... Aí você fala assim, poxa, mas aí o plástico cai na natureza. Cara, hoje o plástico é biodegradável. O plástico ele vai se decompor. Não é que nem antigamente que ficava anos lá. Não. Hoje mudou ali a matéria. Hoje tem estudos, ainda é caro, né? Mas a indústria do plástico está cada vez mais evoluindo. Mas que a matéria-prima é feita da cana-de-açúcar, da batata doce. Né? São plásticos biodegradáveis nesse sentido, para você ver o quanto a indústria plástica anda evoluindo, né? E o plástico ele é amigo, o plástico ele é importante, né? Sem o plástico a gente não consegue ter principalmente segurança, né? Hoje, falando da área médica, por exemplo, que você vai ter um blister. Para que serve o blister na área médica? Você vai fazer uma cirurgia, quando você tem aquele blister, ele é feito uma esterilização tão grande que ele protege aquele pino que vai dentro do seu organismo de uma forma que é totalmente segura fazer uma cirurgia hoje com um blister. E se não tivesse isso? Na hora da selagem ali, de blistar aquele produto ali, ali é feito a proteção. Normalmente é feito dentro de uma sala que a gente chama sala limpa, que é uma sala com ambiente controlado. Até o ar que circula é controlado. Né? Então, assim, as pessoas são todas parametrizadas. Então, falei tudo. Mas é grande essa palavra, né? Eu não vou tentar repetir. Né, usam as roupas apropriadas ali para poder fazer a selagem. E dependendo ainda do produto, passa por uma esterilização mesmo, de raio gama, né? É tudo feito, é um processo que a Anvisa pega muito no pé. A gente está falando da nossa saúde, né? Do corpo humano. Qualquer detalhezinho que vem com contaminação, você pode levar para o seu óbito. Pô, mas aí se a gente pensar numa máquina, a máquina tem a questão do óleo, das graxas, não a sua. Não a minha. A Vacuum atende... Esse é o nosso diferencial. A gente tem um equipamento hoje voltado para essa área médica. Não solta nenhuma partícula. Não tem óleo, não tem nada. É uma tecnologia diferenciada que a gente tem. E é pneumática. A Vacuum atende todas as diretrizes. O nosso diferencial hoje é fabricar um equipamento de acordo com a necessidade do cliente. Personalizado completamente. Exatamente. Hoje o cliente vai falar, meu segmento eu preciso disso, disso, disso. Se a gente não tem, a gente faz. Desenvolve na hora para ele. Desenvolvemos do jeito que procurou a Vacuum Center, vai atender a necessidade. Nós fomos pioneiros junto com o pessoal do agronegócio, por exemplo, alguns anos atrás, a fabricar as bandejas plásticas para mudas. Né? Nós desenvolvemos junto isso aqui no Brasil e fomos nós da Vacuum Center há muitos anos atrás. É num sistema de retornável também assim? Porque antigamente era feito com o famoso isopor, né? A gente fala que é isopor porque na verdade é um peça expandido que chama. E ali criavam fungos nas mudinhas, né? Então assim, porque não parece, mas uma mudinha, por exemplo, de alface, nossa, é um trabalho para o agricultor fazer.
Então ele vai plantar ali dentro de uma bandeja, e essas bandejas antigamente eram feitas com esse isopor, né? E ele criava fungos. Aí foi onde a gente, junto com um cliente nosso, desenvolvemos a gente chamava de camisinha na época, plástico, justamente para quê? Para escorregar, para na hora de fazer a penetração no solo, da água, de tudo na muda, né, fica tudo mais fácil. Então tudo tem um porquê, né? Então o plástico, para você ver, o plástico não é inimigo, o plástico é amigo. O plástico ajuda em muitas coisas. O que falta é conhecimento. Nossa, transformaram o vilão da história aí, né? Então. Mas na verdade não é o plástico que é o vilão, pô, é a consciência da população. Exatamente. Então, assim, se alguém vir me falar de novo que eu sou do mundo verde, eu sou da reciclagem e que o plástico é ruim... Sou contra o plástico, pronto, iniciou ali um... Vai longe. Para não falar, para ir para qualquer outro lugar. Então, é mais ou menos isso. Você defende porque a coisa, então, esse é o ponto. É aprender, então, a fazer o reaproveitamento disso, né? E não descartar, simplesmente jogar fora. Eu falo com propriedade. Eu, Luana, há 27 anos no mercado do plástico. Eu já vi tudo que você possa imaginar. Né? Eu já fui na parte de uma empresa hoje que faz essa coleta, faz a transformação, que faz a reciclagem. Então, assim, eu coloco meu nome embaixo porque eu sei o que eu estou falando. Eu não só fui no livro lá ver, eu fui conferir. Né? Eu entrei numa indústria que fabrica o plástico. Eu sei como funciona as resinas, tudo da indústria plástica. Então, se eu falo com propriedade, eu sei o que eu estou falando. Então, assim, quem falar contra, cara, eu quero, me chama, que a gente vai debater e eu quero que me prove. Acaba virando uma parceria do cara que trabalha com embalagens, assim, com aquele cara que faz que faz a coleta disso para transformar novamente isso num insumo reaproveitável. Eu falo assim, mas assim, ó, porque, por exemplo, a gente viu aqui que faltou um nível de consciência maior na população com relação ao reaproveitamento disso. Né? Então, poxa, a gente sabe que em alguns lugares existe a coleta seletiva, existe essa... Então, vocês que trabalham na coleta seletiva, provavelmente, obviamente, com certeza, vocês querem investir mais nesse nível de consciência da população, até mesmo porque é um insumo que vocês se aproveitam e colocam isso no mercado. Acredito que também a indústria do plástico também quer que esse nível de consciência seja elevado na população, porque deu para perceber que existe uma ignorância, eu falo uma ignorância, né? Mas, de repente, eu até na época eu pensava, né? Eu vim do interior e lá não tinha muito esse negócio de coleta seletiva, a gente não tinha muito essa consciência, né? De ter que separar o plástico, o papel, daquilo que é de fato lixo e tal. Você acha que ali parte, então, de repente, dessa galera que trabalha com a coleta, investir um pouco mais e, de repente, uma parceria com vocês, que são do segmento do plástico? Eu acho que parte de tudo, Lê. Porque, assim... hoje nem falando em dinheiro, né? Porque o dinheiro na verdade é o que move a maioria de tudo, né? Mas falando no mundo verde, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar em reciclagem, a gente está pensando em tirar, colocar na verdade no devido lugar o que tem que ser, né? Então assim, hoje eu tenho uma embalagem. Cara, eu vou descartar essa embalagem, só que essa embalagem que eu estou descartando, ela pode colocar comida na mesa de muita gente, porque eu gero emprego com ela, né? Eu gero negócios com ela, né? É muita coisa que a gente gera com um pedacinho de plástico ou com uma embalagem, né? Então, assim, não parte só tem um catador, o catador é o mínimo. Só o começo, pequenininho de todo o processo. Né? Mas hoje, por exemplo, existem máquinas no mercado, que isso ainda é muito novo, mas, por exemplo, que você consegue descartar a sua garrafa PET ali e gera crédito de energia elétrica, por exemplo. Né? Existem máquinas hoje, isso tudo, só que falta muito ainda a consciência das pessoas, que dá para fazer muita coisa. Eu não falo só do plástico, mas eu falo de tudo. Hoje tudo tem que se reciclar, o plástico, o alumínio, o papel, tudo. Porque a partir do momento que a gente tem essa consciência que a reciclagem é o que tem que ter, porque a gente respira,
né? Então, quando a gente precisa de um ar bom, isso também vem da reciclagem. Não sei se você sabe, mas dependendo do que a gente descarta no solo, que a gente descarta o alimento, cara, isso gera óxido, isso gera poluição, isso gera o que a gente respira, é a nossa saúde ali. Então, assim, tem que ter consciência, não só no plástico, mas em tudo, né? E a gente tem que parar de ficar um brigando com o outro, né? Isso eu acho que é o pior, porque a indústria do papel, porque a indústria do plástico, cara, não, tudo tem sua importância. Tudo tem sua importância. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de falar que eu gosto de concorrência, por exemplo, porque a concorrência me faz crescer, né? E eu sou parceiro dos meus concorrentes. Quem me conhece sabe, né? Porque eu vou ter uma coisa, meu concorrente não vai, e vice-versa. E a gente pode trocar figurinha. E a gente junto, quando a gente se une, a gente pode trazer, por exemplo, essa informação que eu trouxe agora, né? Porque não é a Vacuum Center hoje que tem que falar do plástico, mas todo mundo da indústria plástica. E eu vou ficar brigando com o meu concorrente, porque a máquina dele é ruim, tá, gente? Então, assim, pensa na minha. Não. Né? A gente está falando de uma população, a gente está falando de todo mundo, a gente está falando do ser humano, da gente. Né? Então, a gente tem que ter união um pouco também. Um retorno para todos, né? É isso aí. Ô Lu, legal. E eu vi que se a gente puxar nessa vertente aqui, a conversa vai longe, né? Porque, de fato, a consciência do ser humano foi muito voltada negativa. E olha, tô até mais aliviado, já vou cobrar em casa aí, certo? Galera, colocar aqui no coworking também, a gente vai colocar aí umas latas diferentes pro plástico, vamos conscientizar essa galera aí, né? Vamos iniciar. Voltando para o assunto de empreendedorismo, Lu. Bora. Eu queria te perguntar o seguinte, vale a pena ter uma máquina? O empreendedor, qual que é a vantagem para ele? E vamos falar financeira. Vamos lá, né? Vamos falar de empreendedorismo um pouco. Para que serve uma empresa? Né? Para gerar lucro. E hoje o empreendedor visionário, né, fala muito daquele livro até do Pai Rico e do Pai Pobre, né? Eu adoro esse livro. Ele fala muito dos ativos trabalharem para você. E hoje a maioria das pessoas tem a consciência que comprar passivos. E o que o passivo gera? Sempre prejuízo. Você tem que sempre estar pagando ali, você tem um carro, você tem que ficar pagando um monte de PVA, um monte de coisa. Ele está gerando o seu prejuízo. A não ser que você transforme... Perde valor. A não ser que você transforme ele num ativo. O que o ativo faz? O ativo trabalha para você, né? Então isso começa daí a consciência de um empreendedor, tá? O porquê ter uma máquina? Cara, a máquina vai trabalhar para você. A partir do momento que você tem um investimento numa máquina, você pode trabalhar com ela 24 horas por dia. Pelo menos é a minha, tá, gente? Você trabalha 24 horas por dia. Quando você tem uma máquina, você tem processo. Quando você tem uma máquina, você tem qualidade, porque você consegue garantir ali sempre a mesma eficiência. Você consegue ter controle. A máquina, ela te mostra isso, se está saindo... Até a minha máquina mais simples você consegue ter controle. Você consegue ter controle de tudo. E é um dashboard fácil, assim, pro Sim, empresário entender? É até legal, porque a gente está lançando uma tecnologia onde você controla tudo pelo celular. Você consegue controlar a máquina pelo celular. Você consegue operar a máquina pelo celular. Isso que é ativo, né? Bora viajar, bora curtir a vida e deixar a máquina... Foi o que eu falei. Eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver problemas dos meus clientes. Né? Então, assim, eu sou empreendedor, eu sei que o dono, às vezes, da empresa, ele não está ali no negócio dele o tempo inteiro, mas ele pode estar, né? Essa é a ideia, ele não precisa estar, mas ele pode estar, né? Ele pode ver, né? E, só que tem uma coisa contraditória nisso também, porque às vezes o empreendedor, o empresário acha que ele tem que ser operacional, né? Que ele tem que estar lá no chão de fábrica ou tem que estar dentro da empresa dele, porque senão a empresa dele não funciona. Mais uma vez. Tem que acordar cedo, estar lá, ser o primeiro a chegar e o último a sair. Aquela história antiga. Tem os grandes empresários falam, né, que a gente às vezes quer matar, porque eu também, quantas vezes eu sou a primeira a chegar e a última a sair da empresa e estou lá no chão de fábrica, né? Isso não acontece, isso é a realidade de qualquer empresário, qualquer empreendedor, né? Pelo menos do nosso porte. Mas os grandes falam que quem trabalha muito não ganha dinheiro, né? É verdade. Por quê?
Porque quem trabalha muito no operacional não tem tempo de pensar. Não tem uma estratégia. Não tem tempo de pensar. Você está ali apagando incêndio, apagando o fogo o tempo inteiro. Você não tem tempo de pensar. Tá? Então, como que você faz hoje? Você tem que ter tecnologia, você tem que colocar máquina. A máquina tem que fazer o operacional. Você, o ser humano, tem que pensar. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que o empresário começa a mudar essa chavinha, começa a trazer a tecnologia para ajudar, não é fácil? Não. Mas assim, se você encontra a pessoa certa, como a gente, por exemplo, né? Eu não vendo máquina, eu vendo processo para o meu cliente. Meu cliente fala assim, Luana, eu preciso fazer esse produto plástico, ou essa embalagem plástica, eu vou fazer tudo para ele. Vou falar assim, eu preciso disso, 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 disso. Ah, mas como eu faço? Vamos lá, eu vou te treinar, vou colocar uma pessoa lá dentro, vou treinar para você, vou fazer a produção, fazer a coisa acontecer para você. Você só vai ter que controlar. Só entender como é que funciona. Só entender. E isso a gente ainda ensina. Entende? Vocês não entregam só a máquina. Não, existe a mentoria junto aí. Eu não fabrico, eu não vendo máquina, eu vendo processo. Eu vendo a embalagem que você precisa produzir. Né? Então, assim, essa consciência é legal. Né? Então, assim, falando de empreendedorismo, falando de ser empresário, a gente precisa colocar na nossa cabecinha ali, ó, que a gente não tem que ficar no chão da fralda fazendo operacional mais. Né? A gente lançou um novo equipamento, inclusive, que está até... Ele é tão bom, né? É bom demais para ser verdade, sabe? Mas é verdade. Mas é verdade. É uma coisa que fomos nós, Vacuum Center, que desenvolvemos. Não foi copiado em nenhum lugar do mundo aí, porque tem alguns países aí, né, que traz para cá, alguns transformam. Não, a gente que desenvolveu. Hoje no nosso mercado da embalagem em si, né, tem os equipamentos que já fazem tudo, molda, corta, faz tudo, só que com ferramental caro. Então, que acaba inviabilizando algumas coisas. Então, o cliente pequeno que precisa de 10 mil, 20 mil pecinhas, cara, ele não vai investir 100 mil reais numa ferramenta para fazer isso de embalagem. É totalmente inviável. Então, o que faz? Você pega uma máquina mais simples e faz um corte separado. Tá? Hoje a gente fez um equipamento que molda, corta, que te dá a embalagem pronta com a ferramenta barata. Né? Só que a dificuldade de você colocar isso às vezes na cabeça do empresário, mas hoje funciona eu ter lá uma máquina, uma máquina produzindo, um monte cortando, né? Um monte de neguinho lá, pá no manual. Funciona, hoje não é viável eu ter uma máquina dessa. Não é porque você não fez a conta direito. Né? Uma outra coisa legal assim, que eu gosto de falar, a matemática, às vezes o pessoal fala que é exata, né? A matemática do empresário não é. Porque 1 mais 1 em qualquer matemática é 2, do empresário é 3. Por quê? Porque a gente tem que ver o nosso custo, o nosso lucro, principalmente imposto. Que é imposto sobre imposto de tudo que é imposto. Então não é exato. Então você fala, vou contratar um funcionário. Pô, o funcionário vai me custar R$1.000. Né? Cara, não vai te custar R$1.000. Ele vai te custar quase 3. Porque você vai pagar toda a carga tributária em cima desse funcionário, fora um monte de dor de cabeça que às vezes você tem, porque o cara vai reclamar, não vai te produzir, não vai fazer um monte de coisa, e mais um imposto que você paga em cima do imposto dele. É importante o empresário entender que ele está comprando uma máquina que vem com a mentoria para que ele seja o responsável pela operação dessa máquina, mas não necessariamente ele precise ficar ali na máquina. Nem precisa contratar então uma mão de obra para ficar ali mais. Não existe mais aquela necessidade de você procurar no mercado uma mão de obra especializada para tocar essa máquina. A gente treina. Treina ele mesmo, então ele já sai do operacional ali, ele já coloca a máquina, roda e vai fazer network, vai conquistar outros clientes e vai para cima. Cara, a gente tem que pensar que a gente está evoluindo, né? O futuro está aí, né? Se for ver inteligência artificial, tá tudo para tudo qualquer lado. Né? Então a gente tem que usar isso a nosso favor, tem que colocar máquina, tecnologia, tem que deixar essa parte de produção fabril para equipamento, e as pessoas precisam saber pensar. Né? É aqui que a gente tem que trabalhar e não mais aqui no preço. Claro que vai ter coisas que vai precisar, mas o máximo que a gente consiga facilitar isso na vida de qualquer indústria, né? Esse é o segredo, porque quando você faz conta, você vê que
o ativo trabalha para você, que é aquilo que a gente está falando. A gente tem que pensar no ativo trabalhar para a gente. Né? Então, por isso a importância dos equipamentos e por isso a importância de um equipamento mais tecnológico, mas sempre pensando, pô, você vai fazer conta, né? O empresário tem que ver lucro. Não adianta ele querer comprar um equipamento de milhões, nossa, melhor equipamento do mundo, e não fazer sentido para ele ali, né? Foi isso que a gente pensou. Então, assim, o meu público, os meus clientes, a gente pensou, pô, o cara tem 500 mil setup de ferramenta, tem 500 ferramentas ali para fazer setup no mês. Cara, imagina o investimento que o cara vai ter que ter numa máquina grande. Não, o cara vai fazer 3, 4 setup num dia, a ferramenta é barata, né? A gente pensou no processo, né? Esse foi a sacada, o processo, facilitar o processo. E mesmo que o custo de investimento seja menor do que uma de 100 mil, a gente quando fala na capacidade de produção, a gente também está falando algo parecido com essa? Sim, 100 mil? A gente, claro que tudo, eu gosto de falar que a gente tem que adequar o equipamento correto, né, para o seu processo. Então não adianta você falar, eu quero fazer isso e eu te vender qualquer coisa. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial de você comprar uma consultoria e não uma máquina. Né? A gente vai falar, você precisa disso, o equipamento ideal é esse. Porque se você compra um elefante branco e você não vai pagar aquele elefante branco nunca. Né? Então isso tem que tomar cuidado. Então às vezes muitos empresários têm medo de investir em equipamento por não saber investir em equipamento. Mas aí existe na Vacuum Center então essa consultoria, esse suporte inicial, ele pode estar procurando vocês, Exatamente. Sentando antes, explicando qual é a visão dele, e vocês vão alinhando conforme a expectativa dele, é isso? Exatamente, eu até gosto de falar, eu não vendo o que o cliente quer. Eu vendo o que o cliente precisa. Né? Por quê? Porque ele não vai, se eu vender o que ele quer, ele vai comprar uma vez de mim. Se eu vender o que ele precisa, eu vou ajudar ele a fazer o negócio dele crescer. Às vezes ele nem entendia, né? Vocês entendem melhor de máquina do que ele, muitas vezes. E do processo em si, né? Porque assim, eu quando eu faço a consultoria, que é gratuita, tá? Isso daí não precisa me pagar. Tá incluso antes, aí, né? Não, você tem uma embalagem, você vai, eu preciso fazer isso, eu vou fazer tudo isso. Vou viabilizar o projeto para você, né? Você só vai comprar um equipamento de mim se fizer sentido para você. Você não precisa pagar nada por isso, né? Então assim, e eu só vou vender o equipamento correto. Você vai sair de lá e falar assim, eu preciso fazer isso, né? Então você vai fazer isso. Você não vai comprar um elefante branco. Boa. Não, é importante ele entender também com relação ao retorno disso, né? Tem um retorno rápido nesse investimento? A gente pode falar de um ROI. O ROI ele o mercado em si, a demanda, né? Como que está isso? Assim, o investidor ele pode pensar em ter a máquina dele? Você acha que ele vai ter um retorno? Ele tem mercado para ele? Com toda certeza, Lê. Por isso que a gente faz conta, né? A gente senta, eu vou fazer umas perguntas básicas, vou perguntar qual que é a sua produção, quantas embalagens você precisa mês. E ali eu vou indicar para ele, você vai comprar essa máquina. Hoje você não tem capacidade de ter uma máquina. Vai lá no meu cliente tal e terceiriza a embalagem com ele. Né? Então, assim, eu dou todos os caminhos, eu dou uma caixinha com todos os segredos. Você vai pegar o material ali, você vai pegar a cartela aqui, você vai pegar o molde aqui, você vai fazer isso aqui. Luana, mas eu quero fazer 1000 embalagens. Cara, 1000 embalagens não compensa você ter uma máquina. Então, você vai falar com o cliente, que região que você tá? Eu tô em São Paulo, eu tô no Nordeste, eu tô lá no Rio Grande do Sul. Tá bom, eu tenho cliente no Brasil inteiro, eu tenho cliente no Mercosul. Eu vou te indicar um cliente que vai te ajudar. Porque eu vou estar ajudando o meu próprio cliente a vender de qualquer jeito. Ele vai diminuir a despesa dele, consequentemente vai ter um retorno melhor. Exatamente. Né? Então, assim, a Vacuum Center hoje, ela vende soluções, né? E mesmo que eu não venda, se eu ajudar, vou estar ajudando o meu cliente de qualquer jeito, porque eu vou estar indicando para o meu cliente um cliente para ele. E não necessariamente esse cliente ele tem que ter um produto, né? A gente viu que a gente pode atender esses dois tipos de cliente. O cliente que tem o próprio produto, que nem esse de 1000, que não compensaria, né, ele fazer a própria embalagem dele. Mas tem aquele outro lado também, né? O cara que pensa em trabalhar dentro desse segmento. Sim. De só fazer embalagens. Não só embalagem, mas com produtos. Por exemplo, o bagageiro do carro é feito no Vacuumform, né? É um produto. Carcaça de ar-condicionado.
É um produto. Né? Numa academia hoje que você vê um monte de carenagem que protege, é feito no vácuo. Né? Agora falando de produtos, feito no vácuo, próprio produto, por exemplo, o comedouro ali do seu cachorrinho, do gatinho ali, é feito no vácuo. Né? Que mais? Tem uma infinidade de produtos feitos no vácuo, não só a embalagem, mas o produto em si. Sabe? Tem muita coisa que dá para poder fazer. Então ele pode, além de trabalhar na embalagem, ter o próprio produto, uma linha de produção de um produto. De produtos. Nossa, então E eu só queria puxar só um pouquinho de novo naquele ponto. Você acha que o mercado em si, da capacitação, teve uma mudança com a entrada das máquinas? De repente, mudou-se o que antes? Porque fala assim, a máquina vai suprir e não vai precisar mais de funcionário. Né? Mas espera aí, quem vai operar a máquina? Você acha que houve essa mudança no mercado com relação a isso? Ao conhecimento? Não é que não vai faltar mão de obra, né? Não vai ter mão de obra, desculpa, mas sim mão de obra qualificada. Isso é até engraçado. Hoje a juventude quer saber de quê? Trabalhar não é. Normalmente é o quê? YouTuber, né? É o digital. O pessoal quer saber do digital. E cada vez mais essa parte fabril, essa parte da mão de obra vai ficar carente. Né? Então a gente não está falando que a gente vai tirar empregos colocando máquina, não. A gente vai realocar as pessoas nos lugares que tem que ser. Né? Claro que você vai ter, você vai precisar das pessoas dentro de fábrica, e também isso é uma profissão, né? Um engenheiro de produção, ou um encarregado, ou apenas um operador de máquina, né? Mas ele vai operar uma máquina, é diferente. Então, assim, é diferente do cara poder se machucar. Quantos acidentes de trabalho a gente teve ao longo todos esses anos, com a pessoa cortando ali, perdendo o dedo, perdendo o braço? Nossa! Verdade, hoje, tem essa. Pra quê? Né? Se você hoje pode deixar um equipamento lá, hoje tem um monte de normas de segurança para isso, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar é principalmente assim, conscientizar as pessoas em pensar, né? E deixar os equipamentos, deixar as máquinas em si fazer o operacional, tudo que der, claro, tem coisa que não dá, mas a maioria que facilitar, a tecnologia, os equipamentos em si que puderem facilitar, tem que facilitar. E os jovens vão ser cada vez mais preparados para essa era do digital e não mais tanto no operacional em si. Então, para mexer com máquina vai ficar até mais fácil, né? Hoje, o digital, você falou até no celular, né? As crianças dá uma olhadinha no nascem. Instagram, faz assim, dá uma olhadinha no Instagram, entra lá no Sampa Geral, vê a gente um pouquinho, aí volta pro dashboard da máquina que está operando. Deixa eu ver se está tudo certo, se deu algum erro, acho que vai avisar. Isso Nem aí. precisa ficar entrando, né? Porque se der algum erro vai ter uma notificação lá, opa, aqui parou. Aí você... A minha filha de 5 anos hoje pega meu celular e faz tudo no meu celular. Cara, daqui a pouquinho você tá deixando uma vai estar máquina. operando uma máquina, até uma criança, já você vai ver, ela mesma lá vai falar, porque pra eles é muito fácil isso. É normal, né? Pra eles não é novidade, deles, né? Isso daí, se não tem, meu Deus, é arcaico, nossa, né? Botãozinho hoje, cara, esquece isso aí, não existe mais. É só tete. Arrasta pra cima. Verdade, a propósito, gente, não deixa de curtir o nosso canal, dar uma força, dar um apoio. Diretor, como é que tá aqui, diretor? A gente já vai encerrar. A gente podia ter mais um, né, pra gente, de repente, puxar um pouco mais do assunto da parte dos plásticos, ter um pouco mais de nível de consciência. Eu gostei bastante desse assunto. Acho que vale a pena a gente ressaltar mais uma vez aqui, tá no término. Galera, o plástico é bacana, né, Lu? É legal. É amigo, o plástico é amigo. Dá pra contar com ele, só mesmo ter um nível de consciência com relação ao reaproveitamento disso. É isso aí. E assim, eu fico à disposição, que precisarem saber mais sobre plástico, sobre embalagem, sobre processo, sobre esse mundo, pode me procurar. Eu fico aqui, assim, será uma honra, um prazer poder ajudar sempre. Segue ela também lá, tá? Vai estar provavelmente no nosso vídeo aí o
o Instagram dela, só procurar ela e fazer essas perguntas. Se tiver qualquer dúvida ainda na continuidade desse vídeo, pode procurar ela. Pra fechar, Lu, pra fechar. Bora. O cara quer, ele ouviu aqui você e falou assim, poxa, eu quero uma máquina. Eu tô pensando em o que ele faz? Qual que é o mecanismo aí para conseguir essa consultoria contigo? Entra no nosso... Colocou Google lá, Vacuum Center, blister, embalagem, ou no Instagram, ou no YouTube, vai encontrar a gente. Você vai falar comigo. Vai entrar lá, vai ter o nosso WhatsApp, vai ter o nosso e-mail, telefone, fala aqui com a gente. Né? Então, assim, não necessariamente precisa ter o projeto pronto, mas pode surgir o projeto conversando com você. Tem a ideia, só procura a gente. Já basta. O projeto a gente desenrola junto. Show de bola. É isso. Voltamos, né, diretor? Vamos pra cima e chegamos aqui ó, com estilo, né? Segunda temporada. Novos convidados. Em breve teremos novos convidados aí, trazer só a galera com know-how aí parecido com o seu, Lu, porque a gente quer agregar esse tipo de conhecimento para os nossos ouvintes aí. Muito obrigado, viu, Lu? Obrigado. Foi um enorme prazer estar aqui. Prazer com certeza foi todo nosso. Obrigado, gente. Um abraço do Sampa Geral. Fomos.